Vamos retornando, galerinha, nesse nosso intervalo aí de flash, né? Super rápido. Era só para vocês aí lavarem o rosto, despertarem um pouquinho para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje, tá certo? Então, você que está chegando agora, a nossa aula que nós estamos tendo nesse momento é a aula de arquitetura e manutenção de computadores, tá? Nós estamos fazendo aí uma super revisão, uma retomada dos principais conteúdos vistos até agora em arquitetura e manutenção de computadores, tá certo? Nós já falamos sobre evolução, nós já falamos aí sobre hardware e software, e agora nós iremos falar sobre a diferença de informação e dado e informação. Eu até pedi para vocês me ajudarem, tá? Preciso da ajuda de vocês. Eu estou vendo aqui que o pessoal de alguns polos já escreveram aqui as suas opiniões, tá? O pessoal também no chat já escreveram também. Daqui a pouco eu vou dar uma lida para a gente poder discutir sobre esse assunto, tá certo? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula, galerinha. Então, quando nós estávamos falando aí sobre a diferença de dado e informação, deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, o pessoal de Santa Cruz dos Milagres, eles escreveram que os dados, eles constroem a informação. E a informação são os dados devidamente analisados. Muito bem, pessoal de Santa Cruz dos Milagres. O pessoal de Currais falou que o dado ele é um registro não processado, né? Enquanto que a informação é o que dá sentido ao que foi analisado sobre o dado. Muito bem, uma outra forma, né, de se falar sobre o que é um dado e o que é uma informação. E aí o pessoal de Santa Cruz dos Milagres e o pessoal de Currais, tudo o que vocês falaram está extremamente correto, tá? Está extremamente correto, muito bem, certo? E aí, galerinha, um dos pontos importantes que a gente precisa analisar é que um dado, né, os dados, eles são elementos que constituem uma matéria-prima. Eles são aquilo, é a matéria-prima de uma informação, por exemplo, tá? Podemos defini-lo também como um conhecimento bruto. É algo que vai gerar uma informação, é algo que vai gerar um conhecimento, mas ele ainda está muito bruto. Ele precisa ser lapidado, ele precisa ser organizado, tá? Ainda não devidamente tratado para prover, né, insights, informações para uma organização. Assim, a gente pode definir que os dados, eles representam um ou mais significados, que de forma isolada não conseguem ainda transferir uma mensagem clara. Então, algo bem específico dos dados é que um dado por si só, ele não gera informação. Ele não gera conhecimento. Sabe quando alguém vai te passar uma comunicação, mas uma comunicação que ela não está totalmente correta? Sabe aquela fofoca que o pessoal conta uns para os outros? Que eles deixam de falar as informações principais e importantes? Só jogaram alguns dados assim, ó, pá, né? E que você não entendeu nada o que aquela pessoa queria falar. É porque ela só te deu dados, ela não te deu informação, certo? Então, pessoal, os dados, eles são conjuntos de matérias-primas, são conjuntos de vários dados que podem ser gerados de qualquer área, de qualquer lugar, de qualquer sistema, que você precisa tirar algo daqueles dados. E aí, pessoal, os dados por si só, eles não te geram informação e nem conhecimento, eles precisam de um tratamento, eles precisam de uma pré-organização, para que eles possam te dar informações. E para que essas informações, elas possam ser transformadas em conhecimento. Então, quando se fala de tratamento de dado, é algo que a gente fala muito, tá? Principalmente na nossa área. Porque em muitos lugares, em muitas empresas que pedem, que solicitam programas, que solicitam softwares para suas empresas, é justamente para pegar dados aleatórios e que no final, né, a pessoa responsável pela empresa, ela consiga tirar daquele monte de dado várias informações. Como, por exemplo, imaginem aí uma clínica
uma clínica que trabalha com vários tipos de plano de saúde, por exemplo, que realiza, que fornece vários serviços para a população. Ele tem um monte de dado, né? Porque todas as pessoas que forem realizar algum exame ou algum procedimento médico ou qualquer consulta, ela precisa ter um cadastro falando o nome, pelo menos o endereço, qual é o tipo de plano de saúde, se é particular, se é pelo SUS ou de qualquer outra forma. Então, aquela clínica, ela tem vários dados. Mas, no final, o administrador da clínica, ele quer saber qual foi o plano de saúde que gerou mais recurso, né, financeiro no final do mês. Qual foi o procedimento, qual foi o tipo de atendimento na clínica dele, por exemplo, que retornou mais lucro. Qual foi o tipo de exame que teve a maior aceitação, que teve a maior procura. Qual é o tipo de exame ou a área de atendimento que precisa de um melhor marketing, porque não está tendo tanta procura assim. Pessoal, isso daí, para um administrador, para o dono da empresa, para qualquer área, eu estou dando para vocês o exemplo de uma clínica, né? Mas para qualquer local, para qualquer área de atuação, para alguém tomar uma decisão, realizar mudanças, realizar investimentos, eles não podem ter só dados. Eles precisam ter informação. Então, normalmente, eles procuram profissionais da área da tecnologia para criarem softwares, criarem recursos que o ajudem a organizar esses dados e que esses dados sejam transformados em informação. Aí sim, no final do mês, ele consegue visualizar. Então, o exame que teve uma maior procura foi esse. O plano de saúde que foi mais aceito, que foi mais procurado, foi esse, né? O tipo de procedimento, ou o tipo de exame, ou o tipo de consulta que menos teve aceitação e procura foi esse. Então, a gente precisa investir mais em marketing aqui. Essas decisões só podem ser tomadas com informação. Então, vocês estão vendo como é importante a transformação de dados para informação? Porque o dado por si só ele não te traz retorno nenhum, certo? É necessário organizar esses dados. Então, galerinha, as informações, elas são os dados devidamente tratados, né? E analisados, produzindo conhecimento relevante. Isso, pessoal, em todas as áreas de atuação. Por isso que eu falo para vocês sempre que a nossa área de atuação, a área da informática, a área da computação, é uma área que pode trabalhar junto com todas as áreas, certo? Porque todas as áreas necessitam da informatização. Necessitam também dessa parte de transformar os dados em informações para que, por exemplo, um escritório de contabilidade tenha resultados melhores para passar para os seus clientes, para que um administrador de uma empresa consiga tomar decisões melhores, por exemplo, para que uma escola consiga gerenciar melhor a sua estrutura didática, né? Com um software fica muito mais fácil. Então, galerinha, existe toda uma estrutura por trás de todas essas áreas que precisam transformar esse dado em informação, tá bom? Esse dado em informação. Então, é muito importante, tá? É muito importante, galerinha. Ao contrário dos elementos brutos, né, do tópico anterior, as informações, elas têm significado prático. E podem ser utilizadas, por exemplo, para reforçar um processo de tomada de decisões, como eu dei o exemplo para vocês agora há pouco, tá certo? E aí, galerinha, outra forma de mostrar a diferença de um dado e de uma informação são essas duas imagens. Então, nós temos, né, a primeira imagem, que nós temos aí um aglomerado de peças, que essas peças, a gente sabe que elas podem ser transformadas em diversas coisas, né?
são diversos blocos que podem ser transformados em diversas estruturas. Mas aqui, para nós, elas não trazem nenhum tipo de conhecimento nem de informação. Elas estão todas misturadas, estão todas desorganizadas. Na segunda imagem, a gente já consegue ter uma informação. A gente já consegue visualizar, por exemplo, um objeto circular, que possui, por exemplo, 4 cores. Tá? Amarelo, azul, branco e vermelho. É isso que a gente tem, tá? Mas pelo menos já nos gera mais informação do que a primeira imagem, certo? Então, galerinha, quando as empresas elas recebem dados, esses dados eles estão todos assim, ó, misturados, né? Eles estão lá guardados, a gente sabe que tem muita coisa importante que pode ser feita com aqueles dados, mas se eles não forem organizados, eles não vão servir para muita coisa, tá bom? Então, o nosso papel também é fazer essa transformação. E aí, galerinha, ainda falando de dados versus informação, nós temos justamente um processo que acontece dentro de todas as máquinas, que é a entrada. Isso daqui, pessoal, está presente, né? Vocês conseguiram visualizar ao longo das aulas também de análise lógica de programação, que esse processo da entrada de dado, do processamento e da saída é algo presente em tudo quanto é etapa da área computacional. Isso daí, pessoal, é algo que já está presente no nosso dia a dia. Não importa em qual disciplina específica da área da computação que você for assistir, que você for ter aula, você sempre vai ver esse processo. Ele é algo constante, ele é algo que vai estar presente do início até o fim do curso técnico. É esta entrada de dados, este processamento, que é a parte da organização, é onde vai acontecer alguma operação matemática, é onde vai acontecer alguma operação lógica, é onde vai acontecer alguma ação para transformar esses dados e os organizar, né? E os organizá-lo. Então, galerinha, nós temos, depois do processamento desses dados, nós temos a saída. E a saída também vai de acordo com a necessidade do cliente, com a necessidade de quem está processando esses dados, né? Vai ser através de uma imagem, vai ser através de um texto, vai ser através de uma planilha, vai ser através de um áudio, não importa qual é o tipo de saída. Vai depender da necessidade do cliente, da necessidade de quem fornece os dados, certo? Então, essa saída aqui, ela é personalizada, tá? E o processamento também vai de acordo com a necessidade. Então, pessoal, essa entrada de dados, ela também pode acontecer de diversas formas. Ela pode acontecer através de dados armazenados em um banco de dados. Elas podem estar presentes como texto, como palavras, como imagens, como muitas outras partes, tá? Por exemplo, uma forma de organizar esses dados e informações, existem sites que você procura por imagens no próprio Google. Se você procurar, por exemplo, por imagens de cores, né? Se você coloca, por exemplo, imagens de cor azul, o Google não vai te trazer só uma tela azul, várias imagens de cor azul. Ele vai te trazer várias figuras, várias imagens que têm essa coloração azulada, azul. Pode ser uma planta, né? Pode ser uma casa, pode ser um instrumento musical que seja da cor azul, pode ser vários objetos da cor azul. Isso ele só consegue através dessa entrada de dados que você passou, que você quer imagens de cor azul. Ele faz um processamento, ou seja, ele faz análise de todas as imagens que ele tem lá no banco de dados dele, e tudo que tiver azul ele coloca para você. E a saída vai ser como? Vai ser através de imagens. Então, você enxerga a imagem, as imagens que ele trouxe desse processamento na cor azul. Você sempre tem essas opções, né? Normalmente no Google Imagens, quando você faz esse tipo de pesquisa. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem que essa entrada, esse processamento e essa saída,
ela faz parte de diversos aspectos da área computacional, certo? Não só na parte de hardware, não só na parte de software, não só na parte de apps, mas existem em todas as áreas da parte computacional, tá? É um processo que ela faz parte do nosso dia a dia. E aí, galerinha, nós temos aqui também algo importante para vocês refrescarem a mente de vocês, é sobre os componentes de um sistema computacional, tá? Isso daqui, galerinha, eu quero que vocês tenham bastante atenção, copiem, relembrem, deixe bem claro. Não confundam sistema computacional com sistema operacional. São coisas totalmente diferentes, tá? Tem gente que estava confundindo. Então, tenham isso bem claro. O sistema computacional é uma coisa e o sistema operacional é outra coisa, que não é a mesma coisa. Então, vamos ter aí o cuidado e a atenção, certo? O sistema computacional, galerinha, que é composto, né, pela parte computacional, ela tem essas três partes que a gente já até conversou. A gente já falou sobre o hardware, nós já falamos sobre o software, e uma outra parte principal do sistema computacional, não se engane, é o usuário, né? Não teria o porquê existir hardware e software se não fosse a necessidade de alguém, certo? Para realizar todo aquele processo. Então, aqui nós temos até como se fosse uma camada, né? Nós temos aqui uma camada, por exemplo, nós temos o hardware, nós temos a parte do sistema operacional, nós temos, né, a parte dos programas e aplicativos que são instalados dentro de um sistema operacional e nós temos o usuário. Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso, todas essas camadas, elas, em conjunto, elas formam um sistema computacional. Então, todo computador precisa dessas três estruturas, certo? Tanto hardware, software, quanto usuário, ok? Outro ponto importante é a classificação dos hardwares. Os hardwares, eles são formados por hardware de entrada, de saída, de processamento e de armazenamento. Vocês estão recordando? Me deem aí exemplos, por favor, a galerinha aí que está aqui respondendo tudo, né? Me ajudem aqui. Me deem exemplos, por favor, de hardwares de entrada, para ver se vocês estão aí atualizados, né? Quais são alguns possíveis hardwares de entrada? Me ajudem aí, por favor. Eu me esqueci foi de tudo, não estou mais me lembrando, então preciso da ajuda de vocês. O pessoal aí de Currais, de Santa Cruz dos Milagres, pessoal de Fartura, pessoal de Flores, né? Me digam aí o que é que vocês acham. Ó, o pessoal de São Gonçalo, de Currais, por incrível que pareça, vocês estão em locais diferentes, assistindo em locais diferentes, mas vocês responderam a mesma coisa. Pronto, o teclado, sim, ele é sim considerado, ele é um hardware de entrada. O mouse também é um hardware de entrada. Agora, o pendrive, ele é um outro tipo de hardware. Vamos pensar no pendrive. O pendrive, a gente utiliza o pendrive para quê? Para que ele serve? Vocês podem aí pensar. Para que o pendrive serve? É a mesma coisa que um HD externo, por exemplo, ele serve. O pendrive, ele se encaixa melhor no hardware de armazenamento, tá? O pendrive, ele serve para a gente armazenar uma informação, ok? Então, ó, o teclado, o mouse, o scanner, também todos eles são considerados hardwares de entrada. A gente fornece informação para o computador através desses hardwares, certo? Exatamente. O pendrive ele é considerado como um hardware de armazenamento.
ok? E aí, galerinha, me ajudem aí com alguns hardwares de saída. Alguns exemplos de hardware de saída. Me ajudem aí, pessoal, por favor. Pessoal de Jurema, né, o pessoal de Massapê. Vocês podem aí responder, tá, galerinha, no chat. O pessoal também que está assistindo através do YouTube, vocês também podem estar respondendo, certo? Ó, o pessoal de Currais já falou aqui que um deles é a caixa de som. O pessoal de São Gonçalo também falou do monitor. Sim, esses dois são dois bons exemplos, né, de hardware de saída. O hardware de saída é todo aquele hardware que o usuário consegue ter acesso à informação. Então, eu forneço informação para o computador através do hardware de entrada e eu consigo ter acesso à informação, né? O usuário consegue ter acesso à informação através do hardware de saída. É dessa forma que a gente consegue identificar se um hardware é de entrada ou de saída, tá bom? A impressora, por exemplo, a maioria das impressoras, elas têm duas funcionalidades. A impressora aí é um coringa, né? Depende. Se você está falando do scanner da impressora, especificamente do scanner, ele é um dispositivo de entrada. Agora, quando a gente fala da impressora na parte da impressão, é um dispositivo de saída, por exemplo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém explicou mais. Pessoal de Santa Cruz dos Milagres está falando assim, os hardware de saída é o monitor, impressora, caixa de som, né? Exatamente, muito bem. E aí, galerinha, me ajudem aqui agora com esse, né? Os hardwares de processamento. Alguém se lembra de algum deles? Alguém se lembra de algum exemplo de um hardware de processamento que existe no computador para justamente realizar o processamento de dados? Processamento de informações. Alguém sabe? Processamento, né? O nome dele já dá uma dica de um hardware que faz isso, certo? Ele já dá a dica, a super dica aí de um dos principais componentes, né? O pessoal de Currais já pegou aí a dica. Exatamente, o processador, ele é um dos hardwares, né, responsáveis pela parte do processamento em uma máquina, tá? Ó, o pessoal falou da CPU, exatamente, a CPU. Ok? Muito bem. Exatamente. Todos eles são hardwares de processamento. E o pessoal de armazenamento... E eu agora dei um branco, né? Todos esses que vocês acabaram de falar são hardwares de processamento. Agora eu quero que vocês me ajudem com o de armazenamento. A galerinha já deu uma dica, né, anteriormente sobre o pendrive, mas quais são outros? Vocês podem falar até alguns antigos, certo? Existem alguns hardwares de armazenamento antigos, que não tem problema não, vocês podem falar. O importante é que vocês me digam. Ó, o pessoal aqui de São Gonçalo falou que o HD externo é né? É um dos hardwares. Quais mais? Nós temos vários outros, né? Antigamente, quando não tinha pendrive, como era que as pessoas armazenavam as informações de um computador? Queria levar de um lugar para o outro. Ao invés de levar o computador inteiro, disquete, né? O pessoal falou aqui, o pessoal de Currais já falou aqui o disquete. E entre o disquete e o pendrive, teve outro. Entre o disquete e o pendrive teve outro. Qual foi? Vocês não chegaram nesse tempo, não. Eu peguei no finalzinho, na verdade. O meu tempo já era do pendrive. Mas teve aí, ó, esse processo aí, ó, de mudança entre o disquete, né? Depois do disquete teve outro. Muito utilizado aí pelo ramo da música. Mas para nós, estudantes, ele é exatamente, galerinha de São Gonçalo, era o CD. O CD também a gente pode considerar como hardware de armazenamento. Muita gente, né, tinha que comprar CD, o CD era um antigo pendrive, pessoal, né? Tinha aí, lógico, tinha os CDs que o pessoal guardava, o pessoal vendia, né? Até hoje vendem CD para música, mas nós, estudantes que precisavam guardar informações,
programinhas lá que a gente criava lá em Portugal, que a gente precisava guardar, ou uma atividade que o professor pedia antigamente para a gente poder fazer uma pesquisa, por exemplo. A gente ia fazer na Lan House, né? Eu, por exemplo, fazia isso na Lan House, tinha que levar o CDzinho, guardava a informação lá no CD e no dia da aula levava o CD. Então, também, tá? Hardware de armazenamento, né? Dispositivos de memória, HDs, SSDs externos, memória RAM. O pessoal aí de Santa Cruz dos Milagres fez aí uma lista, né? Exatamente, pessoal. Então, com todas essas informações que vocês me ajudaram a relembrar, a gente percebe, galerinha, que os sistemas computacionais, eles são muito complexos, né? Existem muitos componentes diferentes. É muita coisa para a gente poder identificar para que cada uma delas serve. Por isso que a gente precisa se dedicar para estudar, tá bom? Então, é importante que a gente compreenda que dentro de uma máquina existem componentes que foram feitos, foram pensados pelos engenheiros, né, de software, de computação, que cada estrutura daquelas, cada componente, ele serve para realizar uma ação, tá? Ele tem a sua finalidade. Então, uma memória RAM, ela não tem como substituir, por exemplo, um HD. Certo? Não tem como. O HD ele serve para uma forma de armazenamento. A memória RAM, ela possui uma outra forma de armazenamento. Tá? Então, galerinha, por exemplo, um hardware de entrada, o teclado. O teclado é um hardware de entrada. O mouse também é. Mas o teclado não substitui o mouse e o mouse não substitui o teclado. Eu sei que em muitos casos, né, para acessibilidade, muita gente pode substituir, né, um ao outro, por exemplo. Porque tem muita gente que substitui, a gente já até visualizou isso em algumas aulas. Tem pessoas que têm que têm dificuldade de movimentar os dedos, que utiliza especificamente, né, mouses bem grandes para realizar várias ações no computador. Mas, de uma forma em geral, cada um desses dispositivos de entrada e de saída possui uma funcionalidade específica. E a gente precisa compreender isso, tá? O sistema computacional, a nossa principal ferramenta da nossa área de atuação é o computador. Ele é um sistema muito complexo. Ele é uma estrutura muito complexa, que tem muitas partes. Principalmente a galerinha que se identifica com manutenção de computadores, que fala, professor, eu quero trabalhar com manutenção. Tá? Eu quero trabalhar com manutenção de computadores. O pessoal precisa entender muito bem para que serve cada uma dessas estruturas. E principalmente ter muito cuidado com os circuitos integrados, né? Com a placa-mãe, com os barramentos que a gente já estudou, certo? Com aqueles slots que a gente coloca os dispositivos na placa-mãe. As estruturas de conexão dos dispositivos de entrada e de saída. Então, tudo isso requer bastante atenção da nossa parte, tá certo? E aí, galerinha, outra parte extremamente importante de um computador que não dá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em alguma pergunta. Pronto. Bom, pessoal, normalmente, o material que vocês possuem para estudo, certo? Sobre os conteúdos, na verdade, são os slides que eu passo para vocês. Então, todos os professores que trabalham nessa parte do curso de informática, que dão aula para vocês, todo o material ele é disponibilizado no site do canal Educação. Você tem acesso a todos esses slides, certo? Nós temos um grupo do WhatsApp, eu tenho com o pessoal da tarde, tá? Mas depois eu posso estar criando esse grupo do WhatsApp também, caso vocês queiram. Ou os professores mediadores que têm o meu contato podem até entrar em contato comigo, caso seus alunos necessitem de algum material a mais, de uma apostila,
algo para estudar, a gente pode estar mandando algumas sugestões, certo? Algumas sugestões de materiais a mais, certo? Porém, tudo que vocês precisam para estudar, por exemplo, para as atividades avaliativas que vocês terão, todos eles são os materiais através dos slides, tá certo? Ok? Mas, se vocês quiserem também, a gente pode estar disponibilizando algumas sugestões de apostila, né? Algumas sugestões de alguns sites para vocês estudarem os conteúdos. Normalmente, pessoal, em todo final de aula, a gente coloca as referências, tá? Nessas referências, vocês podem estar clicando nesses links das referências, que são normalmente apostilas, que falam mais sobre aquele conteúdo. São sites que falam mais sobre aquele conteúdo, são links de vídeos também que falam mais sobre aquele conteúdo. Então, tem uma atenção de olhar, por exemplo, as referências, tá bom? Se vocês também estão querendo, né, o pessoal aqui está pedindo, eu vou começar a colocar então nos meus slides, por exemplo, estou falando de placa-mãe, vou colocar um link aqui embaixo para vocês, tá? Que aí vocês podem clicar quando vocês forem estudar para ter acesso a um vídeo, para ter acesso a um material extra, tá bom? Mas normalmente o material que vocês precisam são os próprios slides, ok? Galerinha, lógico, isso não impede de vocês utilizarem outros recursos, tá? Os professores aí, mediadores, né, podem dar sugestões de materiais para os seus alunos lerem, ou trazerem vídeos que possam falar sobre algum conteúdo. Tudo isso pode ser feito, tá certo, galerinha? Ok? Então, pessoal, sobre a placa-mãe. A placa-mãe, como o nome já diz, né, é a mãe, é a estrutura, praticamente a estrutura principal de um computador. A placa-mãe, ela possui todos os componentes essenciais para que um computador funcione, certo? Muita gente, quando olha um computador de mesa, por exemplo, que o computador de mesa tem essa estrutura aqui, ó. Tem o gabinete, né? E tem a telinha. Muita gente acha que a parte principal é a tela. Mas, na verdade, pessoal, não. A tela só te dá o retorno de tudo aquilo que está acontecendo no gabinete. Lá no gabinete, que muita gente chama de CPU, e que a gente já aprendeu que o gabinete não é a CPU, olha lá, a gente já falou sobre a CPU é totalmente diferente. Isso daí, outras pessoas de outras áreas podem falar. Eu vou pegar aqui a CPU do meu computador, certo? Mas nós já aprendemos, né? Vocês já aprenderam que a CPU não é aquilo. Aquilo que todo mundo chama de CPU se chama de gabinete, ok? Certo? E aí, galerinha, dentro do gabinete existe a placa-mãe. Lá na placa-mãe, ela tem todos os dispositivos, todos os componentes que são essenciais para o bom funcionamento de uma máquina, certo? Como, por exemplo, desde as memórias, né? Memória RAM, que é aquela que a gente pode tirar do computador e pode trocar por uma que tenha uma maior capacidade, né? Muita gente faz isso. E tem a memória ROM, que a memória ROM normalmente é a memória que ela é soldada na própria placa, tá? A gente não consegue tirar, por exemplo, a memória ROM do computador. Ela é soldada mesmo, fica lá guardadinha. Nós temos o local onde fica o processador do nosso computador, que é justamente onde acontece todas as coisas da máquina, né? Esse carinha, o processador, ele não para de funcionar, certo? Ele possui muitas funções importantes. Outro ponto importante, nós temos os locais de entrada dos dispositivos de entrada e o local, né, de entrada dos dispositivos de saída, que são, por exemplo, os slotzinhos de USB, né, entradas USB. E nós temos muitas e muitas e muitas outras estruturas. Então, aqui na placa-mãe acontece muita coisa. Por isso que ela precisa ter uma dedicação muito especial para a manutenção, certo?
Ok? Tudo bem? Então, galerinha, e olha aqui uma das partes principais. Um componente vital para o funcionamento do computador, certo? Deixa eu responder aqui uma observação que a aluna Lara, não sei se é aluna, se é professora mediadora, mas ela está pedindo, né, o link do grupo. Nessa aula, eu não trouxe o link do grupo, certo? Mas na próxima aula eu prometo que no início, né, da aula eu vou colocar o símbolo, tá, do QR Code para vocês terem acesso ao grupo do WhatsApp. Lembrando, o objetivo do grupo do WhatsApp, pessoal, é exclusivamente o compartilhamento de conteúdo, tá? E conteúdo relacionado ao nosso curso, certo? Então, é importante que os professores mediadores tenham também esse cuidado, né? Passa essas informações para os seus alunos, certo? É de extrema importância, tá? Até mesmo para vocês terem acesso aos professores que dão aula para vocês, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, pedir algum material complementar, falar, olha, professora, não consegui ter acesso ao material, você pode me enviar? A gente envia para vocês. Então, o grupo, o foco dele é o compartilhamento de informações, tá certo? Na próxima aula, eu prometo que o primeiro slide vai ser o slide para entrar no grupo do WhatsApp, ok? Combinado? E aí, galerinha, outra parte importante. Em alguns lugares, a placa-mãe ela também é conhecida como motherboard, né? Ela fica presa ao gabinete internamente em sua lateral. Geralmente, a placa-mãe ela é a maior placa do sistema. É a maior placa mesmo, né? É ela que engloba tudo, ela que guarda tudo, onde ela integra todos os componentes internos. Aqui, galerinha, quando o pessoal trabalha com manutenção de computadores, a placa-mãe é um dos principais focos, certo? Um dos principais focos na parte de manutenção dos computadores, ok? Por quê? Porque a placa-mãe, ela tem muitos componentes e todos esses componentes eles precisam funcionar perfeitamente para que o computador funcione bem. Então, se a sua placa-mãe, por exemplo, estiver com um defeito no slot que interliga a memória RAM ao computador, a placa-mãe, vai dar problema. O cooler do computador não está recebendo energia, né? O conector do cooler do computador não está recebendo energia, ou seja, ele não está funcionando. Então, vai dar algum problema no computador. O computador vai superaquecer. Por exemplo, a bateriazinha, né? A bateria que também é chamada de bateria moeda, que tem dentro de todo o gabinete, dentro de toda a placa-mãe, que atualiza muitas partes do sistema, como, por exemplo, data e hora. Ela parou de funcionar, né? Descarregou, não tem mais bateria, né? Não tem mais carga, por exemplo. Tem que atualizar também. Então, galerinha, a placa-mãe, ela é um dos focos principais da parte da manutenção. Não só do computador PC, mas também do notebook, certo? Então, independente se você for fazer manutenção na placa-mãe de um PC, de um notebook, ou se você for fazer, por exemplo, a manutenção de um celular, você vai ter que abrir todo o celular, em alguns casos, né? Para você analisar a estrutura do circuito, onde lá vai estar, por exemplo, a parte de todo o circuito que funciona o celular, tá bom? Então, em todos os equipamentos eletrônicos, o foco principal da parte da manutenção é ver, né, a saúde das placas. A placa-mãe ela é a responsável simplesmente por transmitir os comandos enviados para o processador e retorná-los. Então, tudo de informação que você envia através dos seus hardwares de entrada, eles são obrigatoriamente processados em algum lugar da placa-mãe. Tá? Em algum local da placa-mãe, aquela informação que você enviou, ela vai passar. Em alguns casos, vai passar diretamente pelo processador e o processador manda essa informação para outro lugar. Às vezes, aquela informação vai direto para a memória, como a gente já conversou. Então, vai depender aí da necessidade, certo? E aqui tem uma foto mais clara, uma foto um pouquinho mais de perto para vocês visualizarem.
Nessa foto, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, eu quero que vocês tenham bastante atenção, principalmente nessa parte aqui que eu fiz nós tivemos até uma aula dedicada só para essa parte aqui. A gente conversou muito sobre essa parte. Alguém sabe me dizer o que é isso aí? O que é que fica guardado aí nesse círculo que eu acabei de fazer? Qual é o componente que fica guardadinho aí dentro? Alguém pode me ajudar? O pessoal que está respondendo tudo no chat. Me ajudem aí, que eu me esqueci o que é que fica aí guardado. Me ajudem aí explicando, por favor, o que é que tem aqui nessa placa, tá bom? O que é que existe aí nesse local? O pessoal de São Gonçalo, eles acabaram de falar algo, um componente aqui. E eu já falo que o pessoal de São Gonçalo está correto, mas eu quero receber resposta de mais escolas, de mais cidades. Quero escutar primeiro de outros locais para eu passar as informações. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal coloca. Olha aí, galerinha. Pessoal colocou assim, ó, maioria do pessoal colocou que é o processador. Quem colocou que é o processador, está corretíssimo. É exatamente. É aqui, neste localzinho, que é guardado o processador. O processador, ele tem um local muito especial dentro da placa-mãe. Ele tem até várias camadas de proteção. Ele precisa ter tanto cuidado que ele tem uma chave de proteção, uma estrutura, que o guarda bem direitinho, certo? Essa estrutura aqui dessa chave, ó, eu até falei para vocês que você sobe essa chave e aí essa parte metálica aqui, ó, ela sobe e só depois que ela sai, que ela se desconecta, que você tem acesso a retirar o processador, tá? Por que essa parte é muito importante, galerinha? Principalmente na parte da manutenção. Porque aqui é que fica o processador, ele é uma parte do computador que ele funciona a todo tempo, certo? A todo tempo ele funciona enquanto o computador estiver ligado, Enquanto o computador estiver ligado, o processador está funcionando sempre. E aí, galerinha, uma das partes principais da manutenção do processador é permanecer, é deixar com que esse componente sempre permaneça em uma temperatura correta. Ele não pode aquecer, ele não pode ter superaquecimento. Por isso que existe uma estrutura dedicada especificamente para ele, que é o cooler. Aqui nós temos, ó, esses locais, esses furos. Esses furos aqui, eles são dedicados para poder colocar os parafusos do cooler, para ele ficar bem encaixado, bem firme, para que esse ventiladorzinho, essa ventoinha, ela não saia de forma alguma, tá bom? De cima do processador. Então, isso aqui, galerinha, é muito importante. E também colocar pasta térmica, A gente até já falou sobre isso. Quando vocês forem trabalhar, se em algum momento vocês forem trabalhar com manutenção de computador, uma das coisas que fazem muita diferença também é a qualidade do produto que vocês utilizam, tá bom? Então, uma boa pasta térmica com a quantidade correta, que consiga, ficar em cima de todo o processador. Aqui a gente não está conseguindo visualizar o processador, que nesse caso, nessa imagem, ele não está encaixado. Mas se ele estivesse encaixado, seria importante passar a pasta térmica por toda a região. Outro ponto importante, outra dica fundamental, galerinha, é a utilização de um desengordurante. Existem produtos, é um spray que normalmente ele é muito bom de ser utilizado quando a gente faz toda a limpeza, retira todo o pó, toda a poeira da placa-mãe, limpa tudo direitinho, ficou lindo e maravilhoso. Nós já tiramos, tudo, ficou tudo limpinho. A gente também passa um tipo de spray para não oxidar. É um produto que ele impede a oxidação dos nossos componentes eletrônicos.
principalmente aí quem mora perto dos litorais, né? Quem mora perto, onde tem muita ação da maresia, acaba oxidando muito rápido os componentes. Então, é muito importante que tenha essa camada de proteção, até mesmo também na hora de manusear esses componentes. Muita gente tem o costume de manusear sem algum tipo de luva. Eu sei que manusear diretamente, né, você tocando e sentindo as peças, às vezes a gente acha que é melhor, mas não é o recomendado. É importante que você não pegue diretamente nesses componentes, porque o nosso corpo, naturalmente, ele tem uma gordura, né? Ele tem algo que acaba dificultando, né, as placas. Pode até danificar as placas, então é importante também. Outro ponto importante, galerinha, dar uma dica aqui para vocês, ter cuidado com essas travas, certo? Essas travas de segurança eu falo para vocês porque eu já quebrei algumas. E foi dor de cabeça para mim. No tempo que eu era estudante, eu precisei fazer manutenção de alguns computadores. E aí, no caso, essas travinhas aqui, a gente precisa segurar as duas ao mesmo tempo, né? Do lado direito e do lado esquerdo, a gente puxa as duas ao mesmo tempo. E aí, no caso, a memória a gente consegue retirar. Então, aqui, galerinha, ter muita atenção na hora de puxar essas travas, certo? Elas, às vezes, se você não fizer com cuidado, lógico, elas não são tão frágeis assim. Não são tão frágeis assim. Mas tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter cuidado, atenção, tá bom? Outro ponto, né, que eu posso dar de atenção para vocês são essas estruturas aqui. Essas estruturas, elas possuem pinos, tá? Pinos específicos, que se você não encaixar corretamente na placa, você pode danificar os pinos. E aí esses pinos podem acabar, por exemplo, ficando torto, e aí você não consegue mais conectar na placa. Então, é ter atenção, sempre tem a informação do lado correto. Ó, essas estruturas aqui, que tem tipo como se fosse um quadradinho, um retângulo, algo do tipo, ele ajuda a gente a saber qual a posição correta, tá? De adicionar, de instalar aquele componente, tá bom? Então, ter atenção com relação a esses componentes. Essas dicas, né? Estou falando de uma forma bem direcionada, porque a gente já conversou muito sobre a placa-mãe, a gente já falou sobre a maioria desses componentes. Tá bom? Então, eu estou dando dicas diferentes aí para vocês. Outro ponto importante, pessoal, é verificar a oxidação dessas estruturas. Porque a oxidação dessas estruturas impede com que a informação, certo, chegue de uma forma correta na placa-mãe. Tanto chegue quanto também repasse. Tá bom? Ó. Então, essas estruturas, que são as estruturas USB, às vezes a gente não tem tanta atenção, não tem tanto cuidado com USB, só o que a gente vê é USB enferrujada, tá? Tanto do mouse quanto a própria USB do computador. Isso aqui pode prejudicar, no caso, a passagem de informação, certo? Então, a gente precisa também ter atenção com a oxidação, ok? Dei algumas dicas para vocês, falei um pouquinho sobre a placa-mãe. Agora, vou relembrar vocês um pouquinho do software, certo? O software, galerinha, como nós já conversamos, o software ele é uma estrutura principal, uma das principais de todo o sistema computacional, tá? Sistema computacional é diferente de sistema operacional, certo? O sistema computacional, ele é formado pelo hardware, pelo software e pelo usuário, também conhecido como peopleware, né? A gente já falou sobre esses três conteúdos de uma forma muito direcionada. Nós tivemos várias aulas falando só sobre eles. E aqui, galerinha, a gente pode observar que os softwares também são classificados por tipos. Existem os softwares básicos de um computador, que são alguns deles. A gente pode dividir esses softwares básicos como essenciais e os acessórios, certo? Nós temos
Também, galerinha, falando sobre os sistemas operacionais, né? O sistema operacional, ele é um software, certo? Ele é um software. Porém, o sistema operacional, ele é um programa que controla todo o computador. Então, nós temos aí os sistemas operacionais, um dos mais conhecidos, né? O que é estranho, porque ele é pago, ele não é gratuito. Um dos mais conhecidos é o Windows, certo? Não é um sistema operacional gratuito, ele é um sistema operacional pago. Então, normalmente, quando vocês forem, por exemplo, em alguma instituição pública, por exemplo, vocês vão perceber, se vocês tiverem essa curiosidade, observem. A maioria dos computadores, eles possuem o sistema operacional Linux, tá? Linux. Por quê? Porque é um sistema operacional gratuito. Não precisa pagar para você utilizar esse sistema operacional. Já o Windows, imagine que você tem uma empresa e você tenha, por exemplo, 10 computadores. Para você ter o sistema operacional Windows da forma correta, sem pirataria, né? Sem utilizar formas erradas, se você quer ter o sistema operacional de uma forma correta, nesses 10 computadores, você precisa pagar pela licença das 10 máquinas. Agora, quando você utiliza um sistema operacional Linux, você pode ter um sistema operacional e instalar no seu computador de uma forma gratuita, ok? E que tem muitos recursos, né? Há muitos anos atrás não. Alguns anos atrás, na minha época, quando eu conheci o Linux, não tinham tantos recursos assim como hoje possui, certo? Hoje tem todos os recursos que você precisar, que você imaginar, tem também no Linux. Então, se você tem essa curiosidade de conhecer esse sistema operacional, é muito importante que vocês leiam um pouco sobre o sistema operacional Linux, certo? Porque se você pensa em trabalhar com manutenção de computadores, imagine que você pegue aí um cliente que tenha Linux. Você precisa também conhecer um pouco desse sistema computacional, certo? Então, se eu puder dar uma dica para vocês também de leitura, leiam um pouco sobre os sistemas operacionais, tanto os pagos quanto os gratuitos, ok, galerinha? E aí, pessoal, daqui a pouco nós vamos ter o nosso intervalinho, mas não é agora, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um intervalinho e eu vou começar falando sobre esse tema e quando a gente retornar, a gente continua sobre esse tema, que é um tema também muito importante. Foi um dos temas que a gente discutiu bastante e foram um dos temas que a gente, né, falou muito, que é justamente sobre a arquitetura de sistemas computacionais. Quando a gente fala da CPU, quando a gente conversa sobre a CPU, quem é a CPU? Todo mundo achava, né? Muita gente achava, muita gente acha ainda, que a CPU é aquela parte, né, retangular do computador, certo? E não é, pelo amor de Deus, vocês não podem mais achar que aquilo ali é a CPU, certo? Aquilo ali, no caso, é o gabinete de um computador. A CPU fica guardadinha, muito bem guardada e armazenada, lá na nossa placa-mãe. Muito conhecida por muitos também como processador, né? Então, pessoal, a CPU, nós vamos falar sobre ela e nós vamos falar sobre uma das partes da CPU, que é muito famosa, que gera muita polêmica também, que é a ULA, que é a unidade lógica aritmética. Eita, a gente estudou muita coisa da ULA, né? A gente estudou muita coisa da ULA. Não sei se vocês estão recordados, mas a gente falou muito sobre ela. E uma das partes principais que também, né, vem com essa estrutura da CPU, como a ULA funciona, foi o sistema binário. Vocês recordam que a gente também trabalhou com o sistema binário, a gente entendeu como o computador interpreta as informações, como ele guarda as informações. A gente sempre conversou que o computador é uma máquina de calcular. Mas como que ele é uma máquina de calcular? Como é que ele pega aquela informação que eu passei para ele e ele transforma em número?
A gente falou também sobre esse assunto, né? Que são os sistemas binários, né? O computador só interpreta 2 símbolos. Ou é o 0 ou é o 1. E aí ele consegue fazer operações matemáticas, a gente consegue fazer a mudança, né? A gente aprendeu a transformar o número binário em um número decimal, o número decimal em um número binário. Tudo isso é muito importante, né? Outro spoiler aí que a gente vai também relembrar é como funciona, por exemplo, os circuitos dentro do computador. Quando eu recebo 0, o que o meu computador entende? Quando eu recebo 1, o que o meu computador entende? E aí? Se lembram que a gente até falou sobre algumas estruturas que a gente utilizou até uma lâmpada, né? Um circuito com uma lâmpada para a gente recordar como é que funciona? Pois a gente vai falar também tudo sobre todos esses pontos, recordar um pouco para vocês sobre como funcionam essas estruturas daqui a pouquinho, tá bom? Até já já, galerinha!